tudo bem? Eu sou o Micael Nicolas Teodoro, estamos aqui novamente com o podcast Irmãos Imóveis. E no programa de hoje iremos falar sobre a cidade vizinha de Balneário Camboriú, a cidade de Camboriú. É a cidade com mais de 100 mil habitantes, aproximadamente, e que está vivendo bastante crescimento imobiliário muito significativo. Todo dia a gente recebe algumas novidades sobre novos projetos que tem para Camboriú, e desde residencial como comercial, e vamos se dizer que Camboriú é a bola da vez, estou aqui com o Jonathan e com o George Harrison, e queria cumprimentar vocês pela participação e sejam bem-vindos ao podcast. Oi, Micael. Oi, Jorge, tudo bom? Bom estar novamente aqui com vocês. Também quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, mandar um abraço aí para os nossos apoiadores que acreditaram nesse projeto, que tem nos dado uma força. Estamos falando aqui da TVBC, daqui dos estúdios, do nosso amigo Sandro. Queremos mandar um abraço para ele também, que tem aberto a porta para esse projeto, que tem nos apoiado, tem nos ajudado também. Sim. E também podemos aproveitar, mandar um abraço para o John Leno, para o nosso irmão querido, para a nossa mãe. Também não podemos se esquecer, depois eles cobram a gente, né? Uhum. E mandar um beijo aí para minha esposa Michele, para o meu filho amado Samuel e a princesinha Helena. Então, hoje vamos falar de Camboriú, a cidade que está em crescimento, como você mesmo comentou, sim, há muito tempo, né? E isso nos traz o que hoje? Traz um conhecimento que vamos aqui ajudar quem não conhece Camboriú, porque esse é o nosso intuito desse podcast, que as pessoas que estão assistindo possam conhecer, entender sobre Camboriú de forma também fácil de entender, não muito técnica, e com uma linguagem bem aberta para que eles possam entender o que nós estamos falando, né? Camboriú, né, acho que muita gente não sabe, é a cidade mãe de Balneário. Esse ano ela completou 140 anos. Estamos com 140 anos de história dessa cidade maravilhosa. E não podemos deixar de mencionar que Camboriú, né, ela tem sido uma cidade usada, sendo uma cidade que atrai muitos investidores no sentido imobiliário também, do ramo de construção civil, e isso tem dado um crescimento muito bom para a cidade, tanto comercial, tanto os loteamentos que foram entregues. Camboriú tem sido essa cidade que tem atraído muita gente. E também vamos falar sobre o processo da separação. Verdade. Porque muita gente não sabe, né? Camboriú e Balneário Camboriú era uma cidade só. Mas quem vai poder explicar melhor para a gente esse processo, como é que ocorreu, como é que foi feita essa divisão da cidade, será o nosso corretor, o George. Ele que tem um conhecimento muito... Então, muito Jorge, bom. Falando já que já aproveito para se apresentar também, e eu queria que tu explicasse já, essa deixa que o Jonathan deixou, sobre o que levou à separação, qual que é realmente a história por trás da separação, se tu conseguir trazer alguma coisa sobre isso, e se é possível que essa cidade venha se unificar novamente algum dia. O que tu pode falar para a gente aí? Diga. Bem, abraço a todos e feliz de estar com vocês de novo aqui. E como o Jonathan comentou, sem esquecer, né, da nossa família e dos nossos apoiadores, amigos que tiraram uma hora do seu tempo e assistiram o nosso podcast, né, fizeram suas considerações e estão felizes, né, que logo eles também estarão aqui conosco. E dar um abraço para minha filha Jorge, que ela vai estar assistindo, né, e para a Bárbara, que é o meu amor, né? Mas é interessante, eu tenho pesquisado esse assunto de Camboriú, Balneário Camboriú, porque sempre me intrigou, né? Uma divisão política administrativa, né? Que foi feita lá em 58, mais ou menos. A lei foi promulgada em 64, mas os movimentos separatistas ali, eles já começaram já no final de 54, né?
Eu não vou ater muito aos nomes aqui para não esquecer de alguém e não ficar, mas o estudo que eu fiz, pensando nessa forma estadual, né, de entender qual era o clima de Santa Catarina na época, né? Então a gente, com a minha pesquisa, eu percebi, Jonathan e Mica, que muitos municípios foram criados em 64, né? Verdade. Então, em 52 bastante, em 54 bastante, e em 64 também muitos municípios foram emancipados, dividido, né? Que não é existia já os seus grupos ali, familiares, né? 6 mil, 11 mil habitantes. E eu fui buscar, né, na pesquisa ali, eu já acompanho vários podcasts, né? Do Isaac Borba, que é um historiador também aqui de Camboriú. É verdade. E eu fui olhar num conceito mais político, né? Então eu fui perceber que Ivo Silveira, né? Acho que tem papel fundamental na história de Santa Catarina. Eu consegui perceber que o que acontece? Ivo Silveira tinha um sonho de ser governador do estado e até então ele era presidente da Assembleia Legislativa. Então eu acredito que numa maneira de se fortalecer politicamente, ele foi dando força para esses movimentos separatistas. Então, a gente tinha um grupo em Balneário Camboriú, na época, Balneário de Camboriú, ou Camboriú, né, como era chamado na época, a gente tinha um grupo que era mais progressista, que já olhava Balneário Camboriú nessa veia turística, né, um pessoal que já tinha isso como meta, e do outro lado, em Camboriú, tinha um pessoal que ainda acreditava, né, na pedra, na agricultura, e eles não tinham a cultura de frequentar a praia. Então, eu acredito que nesse momento, esse conflito de ideias, né, de um pessoal querendo mudar uma atividade econômica do município e em contrapartida um outro que buscava. Então, a administração era pequena, né, Jonathan? Não dava para atender toda a extensão territorial. Então, isso foi forçando os municípios, de certa forma, a ter dois grupos, né? E que futuramente esse grupo conseguiu aprovar uma lei municipal, né? Dividindo a cidade ali, criando distrito, primeiramente, depois dividindo, e depois eles conseguiram, com o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, essa lei que promulgou, né? A separação e emancipou Balneário Camboriú, né? O que depois, isso foi em 64, né? Para mim terminar essa primeira parte, eu quero dizer que o Ivo Silveira ele foi deputado em 65, então ele dividiu os municípios em 64 e venceu as eleições ali se não me engano, era Antônio Carlos Conder, que era um apadrinhado político de Lauro Miller, que era dessa força econômica de Itajaí. Então a gente vê Ivo Silveira de Palhoça, né? Da capital ali, brigando contra o pessoal de Itajaí para dominar ali o estado de Santa Catarina, né? Que não era muito grande na época em número de habitantes, mas já existia esse duelo. Claro que depois veio o golpe militar, daí a gente teve uma administração militar, nós tivemos depois o Colombo Salles e toda, e para mim passar para vocês, fica um negócio interessante, que quem mudou a toponomia de Balneário Camboriú, que quando ele se emancipou, ele virou Balneário de Camboriú, e só em 79 ele virou Balneário Camboriú. E é um projeto de lei de 1968 de um deputado, bem antigo mesmo. de um deputado de Lages, né? Nascido em Vacaria, mas um advogado de Lages que foi deputado, e ele fez esse projeto de lei em 68, né? Então ele é presidente da Ordem dos Advogados na época do estado, foi deputado e depois foi cassado pela ditadura, mas eu acho que é interessante ele porque a gente fez a assinatura em 79 quando ele volta ali da da cassação, que ele tem o seu mandato restabelecido, um pouco antes, né? Ou seja, o projeto de lei dele é de 68, antes de ser cassado. Ele foi cassado em 69 e esse projeto de lei foi sancionado pelo governador Jorginho Borhaus, né? Jorge Borhaus, que é família Conder também, que também foi, né, do período militar. E o interessante é como esse movimento político estadual ele reflete o município, né? Então a gente vai mais para frente falar sobre a questão política em Camboriú para mostrar como que a cidade é a bola da vez e por que isso, né? Isso é verdade. Isso pode acontecer, né? Mas queria puxar já trazendo mais um foco mais diretamente para Camboriú. Sim. E queria saber, Jonathan, o que você acha de Camboriú? Fala um pouco da sua perspectiva que tu tem visto nesses últimos anos de morar em Camboriú, trabalhar em Camboriú. E o que ela representa ali de uma certa forma para você nas duas amplas visões, tanto na área de comercial, no mercado imobiliário ou na sua vida pessoal? Como eu havia comentado ali já no primeiro podcast, né? Eu sou morador
nasci, né, em Balneário Camboriú, mas desde 2001 a gente se mudou para Camboriú, por causa da implementação, né, a fundação ali do Corpo de Bombeiros, né, que meu pai, o nosso saudoso pai, né, veio para Camboriú fazer a abertura das atividades ali dos bombeiros. E eu me lembro como se fosse hoje, né? A gente entrando ali em Camboriú pela ponte, não havia o asfalto, aquela entrada ali da Gustavo Richard ali, passando pela Praça das Figueiras, a Flávio Vieira, né? E passando pela Igreja Matriz ali que tinha aqueles bancos de concreto, tinha aquele chafariz bem de frente ali. Era uma época linda, não que hoje Camboriú não seja lindo, mas é o que a época proporcionava pra gente. Isso mesmo. Acaba tendo um apego emocional também. Sim. E aí a gente chegamos ali, né, em Camboriú, eu pude, né, conhecer Camboriú aos poucos, criando laços ali de amizade com pessoal, com amigos que estudavam comigo, moravam no Rio Pequeno, moravam no Cedro, moravam no Areias. E nisso a gente foi conhecendo, né, a cidade. Para a gente era uma novidade. Cada dia a gente explorava a cidade. E eu me lembro também, né, que eu fiz ali o ensino fundamental ali, né, no José Arantes. Hoje é uma escola que tem uma história linda ali. Sim. E ali onde eu pude conhecer a cidade no sentido de ter hoje bastante amigos, que eu criei laços ali, e isso ajudou bastante também no meu conhecimento depois para trabalhar no ramo de corretagem, né? Entendi. No ramo imobiliário. E assim, como eu tive a honra de participar, de conhecer Balneário no seu crescimento, também vi Balneário Camboriú. E Camboriú crescer. Cheguei a ver ali os primeiros asfaltos que chegaram, né? As primeiras ruas sendo asfaltadas, o primeiro semáforo. Então, conheci Camboriú gradativamente. E a experiência que eu trago, né, profissional, que me deu bastante conhecimento, foi ver essas construções, né? Eu me lembro ali em 2014, eu ainda não trabalhava na área, mas pelo conhecimento, pelos amigos que já eram corretor, eu comecei a trabalhar e fazer essa é a primeira permuta que eu fiz na minha vida, né? Foi ali na Rua João Moraes, até que era o teu amigo, né? Sim, tem bastante amigo ali. O Isaías, o vô do Nene. Os dois Isaías e Isaías. Os dois aí confunde bastante. Sim, aí foi ali onde que também trabalhamos a primeira permuta. E foi um momento muito bacana, porque quando a gente conhece Camboriú, muitos chegam só até ali na Praça da Figueira. Mas Camboriú é muito bonito, a sua beleza interior é muito bonita. Então você chega lá para os Caeté, para os Braços, você conhece ali o Bico da Pedra, o Mirante dos Caeté, você tem bastante hoje atrativo turístico, que quando você desconecta aqui, sai de Balneário Camboriú, dessa mini metrópole, Verdade. E alcança lá a área rural de Camboriú, você não quer voltar, né? Verdade, tem bastante coisa lá, né? Tem. A parte turística, que tem gente que acha que a parte turística de Camboriú tem esse preconceito. Sim. Ir para Balneário Camboriú. É verdade. Mas Camboriú tem muita coisa, tem muita área de lazer, tem muitas casas de visita que o pessoal faz nas áreas rurais. Isso. E é muito grande, tem bastante também, pelo que eu me lembro e me recordo, tem uns... Parece que paga o que mais tem. Não digo parece que paga, mas tipo assim, tem umas pessoas que têm uns cultivos pequenos
Sim. de arroz ou de cana, de alguma coisa. Sim. E eles fazem, tem uns projetozinhos ou outro que eles fazem as visitas, tanto para jovens ir estudar, as pessoas que estão fazendo Isso, ali no... as escolas também, eles vão lá. Então tem muita coisa, abrange. É verdade. Principalmente o próprio Pico da Pedra, né? Uhum. Que é, nossa... todo É o mundo- marco, né, da o cidade, marco da né? cidade de Camboriú. Isso, é verdade. Eu fui lá uma vez já. Eu acredito que o Pico da Pedra ali, Jonathan, que a gente tive a oportunidade de subir, acho que umas 2 vezes, e a gente chega lá e olha, se não tiver 100 pessoas para subir, é no mínimo. Então a gente vê que nos finais de semana tem muitos grupos que vêm ali de Florianópolis, Blumenau. É verdade. No dia que eu subi tinha uma igreja que veio para uma convenção em Florianópolis, acho que era quadrangular, e acho que tinha 60 pastores ali que vieram subir. Então, tipo assim, é um pico que ele é conhecido no Brasil todo, né? Sim. Para os montanhistas, mas também para esse turismo religioso que a gente sempre teve aqui em Camboriú, né? Sim. Então, As igrejas. se Balneário Camboriú tinha a praia como seu grande estandarte, que diz, né, como sua bandeira, Camboriú tinha no turismo religioso muito forte, né? Que na verdade não era um turismo, né? Mas os Gideões ali, com certeza, foi um papel fundamental para colocar Camboriú no mapa, né? É verdade. Então, para não vou dizer não deixar, né? Como eu estava falando sobre as fusões e entendendo o porquê que separaram, a gente vê que foi uma separação de ideias, primeiramente, que culminou numa separação física ali, né? O que eu percebo hoje, Jonathan, é que o que acontece? Para continuar, para o pessoal pegar o fio da meada, o pessoal diz assim, o pessoal ia investir no turismo, era a bola da vez. Mas, na verdade, lá em 58, 54, eu acho que ninguém ia imaginar que Balneário Camboriú ia se tornar o que se tornou, né? Isso é verdade. E Camboriú tinha uma economia muito forte, agricultura, tinha uma capacidade enorme de produção de café, de pedra, de arroz, ainda nós produzimos arroz no estado. Então, assim, a gente demonstra como a cidade parece que ela ficou parada no tempo, né? Se a gente for comparar com Balneário Camboriú na questão turística, né? E na construção civil, a gente pode falar assim, só que Camboriú tem uma coisa que eu acho que nenhum dos municípios da Anfre tem, que é a sua diversidade econômica, né? Então, eu acho que essa reserva, esse pensamento fechado, né? Culturalmente, que proporcionou Camboriú ficar esquecida nesse eixo, né? Sim. Itapema foi do lado da construção civil, Itajaí tem o porto ali como atividade principal, mas também muito forte na construção civil. Acho que o fato de Camboriú ter mantido esses 35, 40 anos meio que esquecida, teve tempo de formar uma cidade que tem uma cultura religiosa muito forte. A gente teve os maiores congressos aí evangélicos do país. E isso fez com que a gente percebesse, a gente criado nos 2 municípios, né? Isso. Então a gente teve o momento praiano, o momento praia, jogar bola na praia, surfar. E quando a gente vem para Camboriú, né, Jonathan, a gente já começa a ter o nosso papel na sociedade. Isso. Eu acho que é o que o Camboriú faz com as pessoas. Então as pessoas que estão ali de 18, 19 anos, elas não sabem o que elas vão fazer, elas estão procurando, e quando elas pegam o Camboriú e elas vejam as suas deficiências, né? Isso. Na época o pai encontrou o bombeiro voluntário como uma alternativa, porque era uma deficiência do município na época, segurança, né? na produção de incêndios, né? E Balneário atendia com muita dificuldade quase todos os municípios aqui, Itapema, Itajaí. Então essa deficiência nos faz protagonista do município. Então, acho que Camboriú fez com que muitas pessoas hoje, que são grandes empreendedores na região, eles se colocassem como protagonistas. Opa, Balneário Camboriú tem lá o seu prédio, o turismo é atender o cliente nos hotéis, mas eu acho que Camboriú trouxe outros protagonistas, né? Então, essas pessoas que eu vou fazer a minha cidade, mesmo que demorou, porque de repente tinha uma mente talvez fechada no momento, mas que foi uma reserva, né? Então, hoje Camboriú, a gente fala que é a bola da vez, né? Porque assim como em 60 estourou o turismo, né? Balneário Camboriú muito por causa da presença dos militares, do João Goulart, desses presidenciáveis que começaram a frequentar os hotéis. E aí em 80 o pessoal de Curitiba já descobre como construção civil, então foi de 60 a 70 o turismo, 70 a 78 o turismo foi a grande, né, bola da vez. Depois a construção civil com seus visionários, eu posso falar que são visionários pioneiros, que eles entenderam se a demanda tinha, as pessoas sentiram essa demanda, que as pessoas queriam ter o seu espaço aqui, porque não tinha acomodação para todo mundo que vinha, e começou essa produção da construção civil, que também não pararam no tempo, né? Foram se reinventando. Hoje Balneário Camboriú ela é a meca
de tecnologia na construção civil. Eles são uma cidade que atrai tudo, o mundo inteiro, né? E aí entra Camboriú hoje, né, Jonathan, que eu queria falar como pedra fundamental. Por quê? Porque os recursos naturais, a água, o espaço geográfico, né? Então, hoje a gente tem... a gente não consegue separar Camboriú de Balneário Camboriú geograficamente e culturalmente. Então, as pessoas moram em Camboriú, né? Então, é como tu botar o mesmo nome no filho, né? Então, tu tem 2 Joãos em casa, né? O João Marcelo e o Luiz Marcelo, né? O João Lucas. Sei lá, então é complicado. Mas, enfim, o que acontece? Itapema cresceu, Itajaí, Balneário cresceu. Só que Camboriú e Balneário se tornam, elas são uma hoje uma geograficamente cidade... são uma só, culturalmente é uma cidade só, porque é difícil tu perguntar para o camboriense se ele não é de Camboriú, porque a cidade de Balneário é nova, né? Então ainda tem pessoas vivas que acompanharam e os netos, parentes que ainda fazem parte dessas grandes famílias, né? Que fizeram Camboriú e Balneário Camboriú. Isso. E o que eu queria falar é o seguinte, é que Camboriú, ele é esse lugar de protagonismo, né? Então, o fato de ele ter as suas deficiências hoje, mas ele tem o ouro, que seria, nós temos a nossa água, né? Que é o recurso hídrico, que é o nosso rio Camboriú. Balneário Camboriú cada vez mais é dependente nesse sentido. Então, eu acho que... E também a questão de território, ou seja, Balneário Camboriú, ele já tem uma limitação. E ele já se propôs, né? Que é a construção civil, que é o turismo. Ele já tem essa proposta muito na cara e não tem mais como correr e mudar, né? Isso. E Camboriú não. Camboriú tem a diversidade industrial, nós temos a agricultura, nós temos o turismo rural, nós temos o comércio de serviços, nós temos o comércio de carros ali, vamos supor. Então, assim, nós podemos ter a nossa avenida de serviço, né? Que é uma coisa que eu sempre comento com meus irmãos. É um lugar para concentrar todos os serviços, né? Que atende Balneário Camboriú, porque hoje o cara vai trabalhar com gesso. Se você não acha um galpão em Balneário, que você vai conseguir ter um espaço para você preparar o teu gesso para você aplicar na construção. A gente sabe que a Grandes Construtora tem seus galpões hoje em Camboriú, né? Então ela faz a produção toda, o beneficiamento de janela, porta, piso, e depois eles levam nas construções em Balneário. Então a gente vê que Camboriú, ele é a bola da vez. Por quê? Porque pela primeira vez na história, eu até quero falar aqui olhando para cá, pela primeira vez na história, Balneário Camboriú vão ter uma administração amistosa. Porque desde a divisão, a gente sempre teve prefeitos, né, das cidades que tiveram mentalidades opositoras, né? Então, quando ganhava um grupo político em Balneário, era oposição do grupo político em Camboriú. Então, da primeira vez na história, né, a família Pavan encabeçando esse movimento, que eu acho que ela representa nada mais do que o povo queria. Que o povo já entende que Camboriú e Balneário Camboriú é uma cidade só. Por isso o Mica comentou sobre será que vão se unir novamente? Que na verdade unida ela já é, né, Jonathan? Unida já é. O que vai acontecer é se essa fusão, que foi até comentada há uns anos atrás pelo nosso vereador John, né? Que ele já comentou e fez esse estudo, né? Porque na verdade Balneário Camboriú vai chegar no alto nível se abraçar Camboriú. Sempre. Né? Então, acho que essa é a hora que Camboriú e Balneário Camboriú têm para manter esses projetos juntos e para contemplar as deficiências dos outros. Né? Então, hoje a gente sabe que a nossa classe trabalhadora está em Camboriú. Né? Então, a gente precisa de mais escolas, a gente precisa de mais lugares para deixar essas crianças, para as famílias poderem ter as suas atividades ali na construção civil, no comércio, no turismo, com qualidade, né? A qualidade vem dentro de casa, né, Jonathan? Sim. Quando a gente tem uma família feliz, ela tem um funcionário feliz, um colaborador, né? Feliz, né? Então, com certeza, eu acredito que Camboriú é, com certeza, a bola da vez, junto com Balneário Camboriú, né? Eu acho que uma não se separa da outra hoje, né? Verdade. Sim. A gente já falou um pouquinho da história de Camboriú, a gente já colocou um pouquinho sobre isso. E eu queria enfatizar, na verdade, o que vocês vê no mercado de Camboriú, que a gente falou da história, de como é que a gente vem vindo nessa crescente, de uma visível falta já de espaço para construir. Não totalmente, mas o mercado aí em Balneário ainda continua em construção, trabalhando direto, mas vai vindo a falta de espaço. Sim. E as construtoras, todo mundo que vem morar, no fundo, acaba em Camboriú.
Sim. de uma certa forma. E eu queria perguntar para vocês dois também, né? Pode ser uma pergunta para vocês dois, sobre os investimentos, o que os clientes ainda procuram quando se fala de Camboriú e quais as garantias e as seguranças que se faz quando eles contratam vocês dois como corretor, e quais seriam os conselhos, orientações, tudo demais. E também para falar para as pessoas que estão assistindo aqui agora, né? Para saber que quando eles procurarem um corretor, o que eles devem procurar e o que eles devem perguntar quando se fala de Camboriú. Sim. Os investimentos a curto prazo e longo prazo, que eu sempre enfatizo isso porque tem os dois tipos de comprador. Tem aquele que é o cliente final, que já vai morar, tem o cliente que é o investidor, que vai comprar, construir, fazer renda. Sim. Eu gostaria de saber o que vocês têm a falar sobre isso. Pode começar, Jonathan. Sim. Acho que fica melhor para ti. Então, Micael, como tu comentou, né? Qual é as nossas expectativas para o ramo imobiliário de Camboriú? O Jorge falou muito bem sobre Camboriú ser a bola da vez. Nós entendemos isso não só por causa também da política, mas porque o povo que tem chegado em Camboriú, as pessoas que têm se mudado, elas não têm moleza. São pessoas que gostam de trabalhar, são pessoas que vieram para cá para ter o crescimento, assim como o Balneário cresceu porque atraiu pessoas que acreditaram na cidade. Hoje Camboriú está atraindo pessoas que também estão acreditando em Camboriú, que estão colocando a sua energia, a sua força, a sua garra em fazer com que a vida deles venha dar certo em Camboriú. E isso não tem preço, né? Isso a nossa cidade só tem a agradecer para as pessoas que vieram para cá e escolher Camboriú para morar, e elas não vão se arrepender. Não se arrepende por quê? Porque Camboriú, desde 2008, a gente consegue perceber o crescimento significativo dela. A gente consegue perceber que a cidade ela tem se transformado numa cidade que, apesar da sua infraestrutura ainda estar em desenvolvimento, ela tem se adaptado rapidamente às necessidades das pessoas que vêm para cá. Então, a gente podemos dizer que Camboriú ela vai se tornar uma cidade muito conhecida, ela vai se tornar uma cidade forte como Balneário, pelo simples motivo, pelo espaço territorial, pela localização privilegiada, acesso fácil à BR, próximo a cidades que têm um polo industrial forte, como Blumenau, como Brusque. Temos aqui também Itajaí, com a sua área retroportuária. Temos Navegantes também, com o seu aeroporto. Então, nós estamos muito bem localizados. Não tem como Camboriú dar errado. Não tem, porque as pessoas que vêm para cá, elas vêm com esse intuito de fazer essa cidade prosperar cada vez mais. Tu acha que tem um investimento chave para isso? Alguma coisa para Camboriú, que é algo que defina? Sim, falasse tudo agora. Camboriú, por ser uma cidade muito bem localizada e ter esse espaço territorial que traz a área rural, o investimento rural, isso faz com que os empreendimentos chaves são os condomínios fechados. Isso tem atraído muitas pessoas de alto padrão, médio padrão, porque Balneário não consegue oferecer esse contato com a natureza. Porque quem busca hoje um loteamento fechado, quem busca hoje um condomínio fechado, ele quer viver aquela experiência que ele tinha quando era pequeno. Quando ele podia subir no pé de goiaba, quando ele comia a ameixa amarelinha. Então ele vem para esse loteamento que traz essa conexão novamente, você com a natureza. Você vive aquela experiência da sua infância, não tem como a pessoa não querer ficar. Porque se ela quiser viver uma parte mais agitada, ela está a 5 minutos de Balneário Camboriú. Mas ao mesmo tempo ela está conectada à natureza. Para quem tem filho, isso conta muito. Hoje, né, quando os clientes que eu atendo que buscam o condomínio fechado, eles estão buscando isso. Fazer com que a criança venha desenvolver uma conexão, que venha entender
que a natureza é muito além só do celular, né? Só da praia, porque às vezes a gente acha que a natureza é só praia, mas a natureza é os rios, nós temos ali as partes das montanhas, nós temos, como eu já havia comentado, os passeios turísticos, as trilhas ecológicas, e isso tem... No caso, tu disse que, de certa forma, Camboriú tem um bairro para cada tipo de morador, alguma coisa do tipo assim? Isso, que tem aquele que trabalha mais, tem os mais viajantes que vão indo mais longe. Como é que funciona isso aí de uma certa forma? É verdade. Camboriú tem um bairro para cada morador. Camboriú tem o bairro próximo à BR, para quem quer vir instalar a sua empresa. Tem o bairro no centro, para quem quer estar próximo ao comércio. E tem também os bairros retirados, que são os bairros da área rural, para quem quer viver essa experiência novamente da natureza. Então, Camboriú, ela é a bola da vez, seja ela no turismo, seja ela na área residencial, ela atrai todo tipo de investidor, todo tipo de pessoas que vêm para cá. Então, a gente consegue ver que Camboriú ela vai se tornar cada vez melhor a se viver, né? Por quê? Porque a gente tem um espaço muito bom, temos uma localização muito boa, temos hoje, uma coisa que o Jorge comentou, um governo que assumiu junto com parceria de balneário. Isso vai ajudar nos projetos de infraestrutura, mobilidade no trânsito, isso vai ajudar bastante. Então, você que vem para Camboriú, você que sonha, tem o desejo de vir morar em Camboriú, aproveite a oportunidade, que ela é agora. Porque quanto mais tempo você levar para vir para cá, mais caro vai se tornar. Porque quanto maior os investimentos, melhor a infraestrutura, aumenta também o valor. Então, hoje, Camboriú ela tem essa opção de atrair os investidores, atrair você que quer vir para cá, porque nós estamos num crescimento, nós estamos com construtoras hoje fortes, construtoras que têm trabalhado seriamente, entregue os seus empreendimentos, e elas têm facilitado hoje as negociações. Hoje você consegue fazer um parcelamento direto com a construtora, hoje você consegue fazer com que o seu fluxo de caixa possa se adequar à necessidade da construtora também e à sua necessidade de fazer o seu comprometimento. Então, venha para Camboriú, venha comprar em Camboriú, nós queremos lhe atender. Nós aqui, eu digo, o Jorge, o Micael, o John, nós somos corretores, nós estamos aqui dispostos a ajudar você a adquirir o melhor investimento, a sua casa própria, aquilo que você tem de projeto, você que quer vir instalar a sua empresa, quer vir fazer uma construção, nos procure que nós vamos dar a assessoria certa para você, vamos te colocar na localização devida para que você não venha tomar prejuízo, para que você não venha ter nenhum problema futuro. Então, conte conosco, conte com os Irmãos Imóveis, para que você possa crescer junto com Camboriú. E também queria aproveitar, comentar aqui com o Jorge, né? A gente gosta muito de conversar com ele, porque ele tem um conhecimento muito bom. Verdade. Ele está aí à frente, né? Esse podcast é um projeto que partiu dele, e também queremos agradecer ele também por ter nos confiado a participar desse projeto, de ter colocado como eu posso esse desejo na gente. Então, Jorge, hoje os clientes que você atende, hoje o pessoal, com essa mudança que teve de gestão, que vai, a partir do ano que vem, vai ter uma nova gestão, como você comentou, Balneário e Camboriú serão uma gestão de pai e filho, isso trazendo a unificação. Você acha que Camboriú ele vai crescer mais ainda do que já está crescendo, ou você acha que ele vai se manter no que está? Qual é a tua expectativa? O que você tem colocado de visão para Camboriú?
Jonathan e Mica, dentro do estudo, né, que eu gosto muito de estar pesquisando o tempo todo, né? A gente, como corretor, a gente, graças a Deus, teve o IBGE em 2022 e ali demonstrou o que a gente, corretor, já sabia, né? Eu tenho alguns aluguéis que a gente administra e a gente vê que é impossível você fazer um anúncio de aluguel hoje em Camboriú, né? Sim. Porque você tem muita dificuldade em atender todo mundo. Então, assim, para cada anúncio são mais de 1.000 conversas no chat em 10 minutos, né? É verdade. Então a gente começou a perceber, e quando a IBGE saiu, que diz que a cidade de Camboriú em 10 anos cresceu 80%, a gente saiu de 62 mil habitantes e a gente hoje está em 114 mil praticamente, né, que é estimada já em 2024. A gente tem mais ou menos ali quase 10 mil pessoas vindo morar por ano, né? É verdade. Em Camboriú. E pessoas que querem ser protagonistas, né, Jonathan? São pessoas que querem ser protagonistas. É verdade. Porque a gente... o pessoal que está em Balneário Camboriú, ele focou tanto, né, nesse imóvel de luxo e ele acabou deixando passar desapercebido. Sim. Que as pessoas que vêm trabalhar em Balneário Camboriú, comércio, construção civil, elas têm habilidade técnica, elas têm competência, por isso que elas chegam em Balneário Camboriú. Isso. Então, aquele engenheiro, ele entra ali como trainee numa grande construtora e aí ele aluga um apartamento em Balneário. Aquele apartamento em Balneário, ele tem uma valorização de aluguel muito rápida, então ele acaba... Primeiro ano vai tranquilo, segundo ano já começa a ficar difícil. Aí, quando ele vem, que ele passa por debaixo ali da BR e ele vai conhecendo o Tabuleiro, ele já vê um bairro super movimentado, Sim. que se iguala talvez ao bairro da Nação hoje em Balneário Camboriú. E aí ele aluga ali, daqui a pouquinho ele começa a ver que aquilo tem vida, ele começa a ver que estão construídos do lado, então ele já começa a abrir, opa, peraí, então como ele tem a expertise, Sim. ele sabe como construir, ele tem a mão de obra qualificada, Sim. que é o que Balneário Camboriú sempre atraiu, então a gente tem pedreiro, armadores, nós temos empresas especialistas hoje que só faz armação, empresas especialistas que só faz colocação de gesso, a gente tem empresas especialistas que só faz hidráulica, elétrica, então assim, a gente tinha tudo. A gente tinha a capacidade técnica desse jovem, desse empreendedor que quer ser protagonista, o know-how, né, de uma força trabalhadora. Eu acredito que hoje que Camboriú tem a maior força trabalhadora da ANFRE, né, que são os municípios aí da foz do Rio Itajaí. Eu olhando os dados do IBGE, Jonathan, e a gente tem a maior população ali infanto-juvenil, e a gente vai ali até 50, 55 anos. Ou seja, muito parelho entre homens e mulheres. Então, o que acontece? Balneário Camboriú, ele tem também o seu jovem, mas que ele é muito flutuante em condições da universidade, né? Pessoas que vêm para estudar. Agora, esse jovem que está em Camboriú, ele é essa força de trabalho, né? Do comércio, da construção civil, da vendas, Tu disse que a maior porcentagem praticamente, vem de Camboriú. então, o Camboriú tem essa força. E o trabalho, ele gera o quê? Ele gera riquezas, né? Então, esse jovem hoje, esse empreendedor hoje, ele está gerando riqueza em Camboriú. Talvez há 10 anos atrás, chamaria Camboriú de estado dormitório. Mas hoje, né, com essa mudança, né? Com essa mudança política, né, que foi, na verdade, uma mudança do povo, né? O povo ali escolheu que a cidade teria que se conectar mais, ou seja, Balneário Camboriú e Camboriú teria que se conversar mais, porque a gente tinha dificuldades nos serviços públicos, né? Sim. Então, Balneário Camboriú, de certa forma, e não está errado, né? Não julgo o administrador público hoje em Balneário Camboriú, porque ele tem a sua limitação técnica em poder atender a demanda do seu município. Sim. E Camboriú acabava ficando com o passivo social, né? Então, teria que dar creche para esse trabalhador, né? Para o filho desse trabalhador, teria que, de repente, criar estrutura de mobilidade urbana para ele ir trabalhar. Então, essa preocupação ficava com Camboriú. O que hoje, agora, com essa fusão entre as famílias ali, que vão ser de políticas, né? Pai e filho, eu acredito que eles vão olhar com essa questão totalmente diferente. Então, pela primeira vez em 50 anos, vai ter esse pensamento único. Eu acredito, né? Porque essa foi a vontade do povo na votação e essa eu acredito que é o desejo de todos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês? Qual que olhando aqui na câmera e falar para vocês? É tão bom investir em Camboriú, por quê? Porque você pode investir no comércio de Camboriú, você pode investir na questão de aluguel,
que é um município que ele é muito... não fica habitação sem local. A gente tem uma taxa de ocupação muito forte nos aluguéis anuais. A gente tem cultura para você criar sua família, que é evangélica. A gente tem uma força evangélica e cristã muito forte. A gente tem um movimento carismático católico também muito forte. Então, a gente tem um lugar que eu tenho uma filha de 4 anos, e o que eu percebo? Que ela tem ali acesso ao turismo, mas ela tem essa formação de caráter, né? Isso. Uma formação de cristã. De criar raízes. De criar raiz, de conhecer os amigos da rua dela, de frequentar a igreja no final de semana, de ter a sua escolinha. Hoje ela fala, eu sou camburuense, pai, eu sou camburuense. Então, ela gosta de ir com o uniforme da escola. Então, assim, você quer ser protagonista na sua vida, a Camboriú está aqui para te acolher, né? Seja para empreender, seja para fazer sua renda, né? Seja para você construir, como o Jonathan falou. E a gente, como corretor, eu gosto muito de saber a energia de cada lugar. Como eu falei, assim como a energia de Balneário Camboriú caiu como uma luva para o turismo e para o alto luxo, Camboriú ele tem essa força, atrai essas pessoas que querem ser protagonistas. Então, seja você protagonista da sua vida e vem investir em Camboriú, né? Seja no comércio, seja em imóveis com a gente, mas venha, traga com a sua família para cá, porque a cidade precisa de pessoas, né, com protagonismo, né? E aí eu pergunto para ti, Jonathan, e passo assim, né, para não me estender, como é bom, né, ser corretor nessas cidades, né, Balneário Camboriú e Camboriú, né? Me permitam fazer um acréscimo aqui, a minha voz está sendo ouvida para os amigos que estão ouvindo o podcast. Para quem não sabe, eu sou o Santo aqui atrás dos bastidores. Mas esse assunto eu sou obrigado a acrescentar, tá? Maravilha. Por quê? Porque Balneário Camboriú, ela tem uma história dividida. Existe uma Balneário Camboriú antes de Pavã e depois de Pavã. A cidade é reconhecida para o Brasil e mundo como a capital do turismo em Santa Catarina, depois da administração do Leonel Pavã. Opinião de um rapaz que acompanha os bastidores há muito tempo. Sim. Se você é investidor, tem um dinheirinho guardado, esse é o exato momento para investir em Camboriú. Sim. Por quê? Tendo o Leonel Pavã lá, a filha aqui em Balneário Camboriú, o que se tem de expectativa é que nos próximos 8 anos isso aqui vai se tornar uma das maiores metrópoles de Santa Catarina. O desenvolvimento em Camboriú será muito rápido. Muito rápido. Hoje o que mais se reclama de Camboriú são os acessos de entrada, porque só temos um, na verdade, que é a Avenida Santa Catarina, que desemboca na Avenida do Estado, causando grande congestionamento. Então tu imagina que daqui os próximos 4 anos nós vamos ter 4 novos acessos, interligando a cidade. Isso muda tudo a geografia da cidade. Então, se você tem um dinheirinho guardado, meu amigo, olha, o momento é agora. Obrigado. Obrigado, valeu, Sandro. E não, eu queria até falar para vocês assim que a gente teve um processo eleitoral conturbado nas duas cidades, né, difíceis. Mas o que ficou claro, né, a gente como corretor, que assim, eu estava muito parado nesses 60 dias de eleição, a gente praticamente não conseguiu se desenvolver com os clientes. E a segunda-feira após a eleição, meu Deus do céu. O nosso telefone não parou, né, Jonas? Sim. Terrenos, imóveis até de locação de salas para comércio, né? Então, assim, a gente viu que até gente que não tinha vontade mais de vender ou negociar os imóveis. E clientes que queriam voltaram a renegociar. E clientes que queriam vender, que tinham um preço competitivo, que estava provocando a gente ali durante a eleição, tiraram da venda porque acreditam numa valorização fortíssima nos próximos 2 anos, né? Falasse tudo. E Sandro, muito obrigado aí, com certeza é um tema muito gostoso, né, Sandro? É um Camboriú, com certeza, eu acho que tá no coração, né, Sandro? Já me chamou a atenção, tu falou do Isaac Borba, tá? Isaac Borba é primo do meu sogro. Que legal. Faz parte da família. Não, eu gosto de, né, eu gosto de estudar bastante, Sandro, porque a gente sabe que quem está ouvindo também conhece a história, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso que tu passou, Sandro, isso aí tá no coração de quem vive hoje Balneário Camboriú, que realmente é um sentimento que Camboriú é a bola da vez. Eu acho que ninguém segura isso. Acho que já não é mais promessa, é praticamente uma realidade a partir de 1º de janeiro aí. Com a família Pavã, a gente não gosta de falar, mas como eles vão ser, né, e são hoje os administradores, não tem por que não falar, né? A gente tem o nosso irmão que foi vereador em 2 mandatos em Camboriú, teve um papel fundamental nas reformas administrativas ali de Camboriú,
e também fez, né, frente ali, fez oposição ao grupo, mas a gente sempre fez pela cidade, né? Então é de alternativa, não é o processo eleitoral é um, a administração municipal é outro, né? Então eu acredito que tanto o John quanto o Ramon, como todos que participaram do processo eleitoral, torce muito por Camboriú e vai com certeza continuar ajudando de certa forma os municípios, né? Acho que não vai ser diferente, porque Balneário Camboriú não vai parar e Camboriú não vai parar, né, no processo eleitoral. Eles vão continuar e, graças a Deus, eu acredito que foi o melhor para a nossa cidade e o melhor para Balneário Camboriú também. E eu ainda acredito que o John será prefeito de Camboriú, tá? Eu falo para ele, Sandro, vai ter um momento que ele vai ser o prefeito. 43 anos, é novo ainda, né? Ele tem que vir com nós aqui para a gente continuar esse podcast com uma linha de frente cada vez mais forte. É verdade. E, Jonathan, eu queria passar para ti e falar, né, um pouco disso, né? Como foi o pós-eleições ali, né? Sim. E como a gente vem atendendo bastante, né? A gente marcou o podcast durante o dia, que eu acho que a gente está mais ativo, está com a mente mais clara, né? E de repente a gente sempre tem um cliente agora no horário do podcast, mas a gente não vai mudar, a gente está aqui com esse compromisso, porque a gente gosta de demonstrar que aqui são corretores que conhecem a cidade, são corretores que estudam a cidade, são pessoas, aqui tanto o Jonathan, quanto o Mico, quanto eu, são pessoas que não falam de uma especulação daquilo que é uma planilha que uma construtora trouxe, Sim. que é aquele texto formatadinho. Não, quando a gente fala, a gente sabe a rua, a localização, de que lado o sol deita, do que lado o sol... Então a gente sabe o que está falando. Então a gente fica triste, né, Jonathan? Quando a gente vem, traz o cliente fica, nossa, mas está caro. Nossa, foi assim, ó. Gente, eu comprei em 2009, 2020, comprei em 2021 o meu apartamento. Hoje ele está custando o dobro, né? Sim. Nós estamos falando em 4 anos. Hoje ele custa o dobro, né? Então a gente vê assim, ó, quando você pisca, você perde 10 mil reais. Então, quando o corretor ele vem com uma proposta de um imóvel que ele está abaixo do valor, se você tem condições, é claro, você tem que fazer a compra hoje em Camboriú. Isso. E o que acontece que a gente vê hoje? Que ainda as pessoas ainda têm medo, né, Jonathan? Então, o que você tem para falar sobre quem ainda está inseguro do mercado imobiliário em Camboriú? Não, é verdade, Jorge. Hoje o que tem acontecido, depois dessa essa eleição, né? Depois que se definiu quem será o gestor dos próximos anos, houve uma movimentação no mercado imobiliário enorme. Eu digo isso porque estava ali no período eleitoral, estava tudo travado, né? Pessoas que estavam apoiando, pessoas que não estavam apoiando o atual campeão. Então, o que acontecia? O pessoal estava inseguro. O pessoal não queria fazer nenhuma negociação. Nem falar em negócio. Nem falar em negócio. E depois que foi definido essa questão, o mercado se aqueceu. Muitos, né, conseguiram entender e ver que essa mudança ali que houve, que vai haver de gestão, vão trazer benefícios. Criou uma expectativa enorme, né? Agora, não sei como. Isso. E aí fez com que o mercado, quem tem o poder da compra, começou já a se movimentar. A gente conseguiu fazer uns atendimentos, realizamos umas vendas muito rápida, coisas que estavam aí 3, 4 meses parado, pessoas que entenderam que quanto mais tempo eles levar para comprar, mais tempo, mais dificultoso vai ser. Então, houve uma movimentação boa. A gente que é do mercado, a gente está percebendo que construtoras que não eram aqui, construtoras de outras regiões, né, estão vindo para cá já procurando terrenos para permuta, procurando alguns para compra. Pessoas que estavam hoje aguardando a definição já começaram a se movimentar. Jonathan, Jorge, tá na mão de vocês. Eu estou aí para negociar, acho o melhor investidor, acho o melhor negócio para mim. Então a gente começou a trabalhar bastante. Muito, como o Jorge falou, bem no horário do podcast, né? Porque como a gente ficava mais, a gente estava nesse período ali da construção do mais projeto, ocioso, do podcast, mais ocioso, a gente estava trabalhando, escolhemos esse horário, né, das 10 às 11, devido bem também... Sim, que era, né, vago, bem sim. Era um horário vago, né? E aí o que aconteceu? Como houve essa mudança, automaticamente aumenta o trabalho,
aumentou também os números de clientes. Sim. Hoje, através dos nossos anúncios, a gente percebeu uma movimentação grande, pessoas que antes só perguntavam se estava disponível e depois ia embora. Agora não, agora querem marcar, querem ir lá visitar, querem conhecer. Sim. Então, a gente agradece também as pessoas que estão acreditando, porque elas estão vindo para Camboriú por causa disso, que elas estão colocando o seu desejo, colocando a sua esperança nessa mudança que vai acontecer, que já estava prevista, né? Era algo que por mais que a gente tentasse atrasar, ela viria. Eu acho que faltava esse protagonismo, né? Essa coincidência entre Pavan, né? Leonel Pavan e Juliana Pavan. Eu acho que ela foi onde ela potencializou isso, né? Ou seja, vai se tornar real, porque realmente era difícil eleger o mesmo grupo nas duas cidades. Sim. Então, acho que foi ali que eles começaram a entender que poderia acontecer. Talvez adiantou, né? É verdade. Ou seja, coisa que poderia acontecer daqui a 8 anos, ela conseguiu ser antecipado, né? Acho que já ia ter essa fusão, né? Sim. Como o Mica falou no começo do podcast. A fusão cara, não tem como. Eu acredito que os municípios voltam a ser um só futuramente. Até para poder eles terem uma maior arrecadação, até para arrecadar melhor, administrar melhor. Claro. Porque o sentimento nas ruas é que Camboriú é Camboriú. Quem vem de Curitiba fala que é Camboriú. A gente atende clientes em Balneário e a gente faz o churrasco na nossa casa em Camboriú, né? Isso. E aí, chegando aqui, a gente vê, poxa, mas aqui é outra cidade, ou seja, não tem hoje, acredito, um cabimento, na verdade, ser 2 cidades, porque o nome, né? Camburuense ou Balneário Camburuense, né? Tipo assim, é uma coisa que não vai ter dificuldade, né? Se fosse uma cidade que chamasse Paraty, a outra Saveiro, né? Podia ser um pouco mais complicado, mas é o mesmo nome, é o mesmo laço cultural, as mesmas famílias. Né? Nós não podemos culpar as pessoas que há 50 anos atrás dividiram, porque, como eu falei, né? No meu contexto histórico, eu entendi que o quê? Que para poder apaziguar as regiões, o deputado Ivo Silveira ele acabou fazendo as vontades de todo mundo de dividir para que essa briga política regional não atrapalhasse futuramente as eleições para governo. Né? Só que hoje, gente, é outra realidade. Sim. Hoje, até que para mim não me esquecer, por que hoje é a bola da vez? Porque a gente fala hoje de Itapema, de Itajaí e Balneário Camboriú com imóveis a partir de R$1 milhão. Sim. Né? Terrenos a partir de 5 milhões. Sim. Né? Terrenos ali que a pessoa fazer uma atividade econômica. E Camboriú é incrível, porque Camboriú hoje você compra um terreno por R$450 mil. Sim. Você compra ainda loteamentos, né? Alguns lançamentos agora para esse começo do ano. Sim. Você vai dar 30 mil de entrada e vai parcelar esse saldo em 120 vezes, 60 vezes. Então, aonde você vai encontrar, que município você vai encontrar hoje essas condições para você ser o protagonista da sua vida, para você ter a sua casa própria, para você ter o seu galpão da sua empresa, para você ter a sua sala comercial. Então, hoje, Camboriú é a bola da vez, não só pela parte política, mas pelo preço. E pelas condições porque Balneário Camboriú, ela atrai pela sua qualidade e luxo. E Camboriú hoje atrai pelo seu preço e competitividade. Ela é mais barata do que Itajaí, ela é mais barato do que Tijucas, ela é mais barata do que Itapema e ela está a 10 quilômetros de cada uma. Verdade. Né? Então, o que acontece? Você hoje, investidor, até R$500 mil, né? E antes a gente tem a possibilidade de financiamentos, né? Direto com a construtora. Então, assim, você não perca tempo. Você procure um corretor de imóveis, se for a gente, que eu sempre falo, né? É melhor. Mas se eu tenho um corretor te ligando e te passando uma proposta, vamos avançar, vamos acreditar na cidade, porque, assim, é questão de tempo. Então, para quem está assistindo o podcast, ter uma noção de valores, hoje a gente vendia apartamentos, né, Jonathan? Sim. A 260 mil, 270 mil. Aí a gente virou o ano retrasado por 330. E hoje a gente tem apartamentos de qualidade, suíte, churrasqueira, a partir de R$420 mil. Isso aí tu não vai encontrar em lugar nenhum. Não. E assim, aí às vezes, mas o trânsito hoje tranca. Gente, se não tiver dificuldade, não tem oportunidade. Não é verdade? Sim. Então, se você então, quando a gente pega uma pedra bruta para lapidar,
a gente ganha mais nessa lapidação. Vou lá na loja e comprar um diamante lapidado, né? Então, Camboriú hoje é essa bola da vez nesse sentido. Então, você que quer investir, você tem um apartamento grande hoje em Balneário Camboriú, tem 2, tem 3 unidades lá, você capitaliza compra 6 unidades hoje aqui, 4 unidades em Camboriú, faz uma renda de aluguel, compra uma sala comercial para estratégica para os grandes grupos, para lojas dos Queires, Casas Bahia. A gente sabe, então, assim, hoje são 110 mil moradores, são 40 mil consumidores que consomem hoje em Camboriú. Né? Então, você hoje que é empreendedor em Balneário, que já atende esse cliente em Balneário, faz a sua filial hoje aqui em Camboriú, traz o seu restaurante chique, traz o teu restaurante aqui médio para cá. A gente tem uma deficiência muito grande hoje em restaurantes, tem aberto muitos novos, mas ainda tem uma deficiência, ou seja, chega sexta, sábado, você sai para comer, né? Você é tudo lotado, você então assim, tem demanda e as pessoas só faltam esses investidores, né? A gente tem hoje ali um investimento que demonstrou que estava pronto, né? Que é o Calzone, né? Não gosto de falar de marca, mas o Calzone a gente tinha ali 3 trailers, era um mista, um trailer de crepes, um trailer de maçã do amor, pastel, e veio para passar nos Gideões e foi ficando. Porque era uma demanda, né, que a cidade necessitava. Quando ele coloca esse calzone, rapaz, é um ponte hoje, né? Hoje é um ponte de localização. E não tem onde, também já não tem onde sentar, né? Então o que acontece? Então, a gente sabe que tem pesquisa, né, do McDonald's e do Burger King para se instalar em Camboriú, a gente sabe dos grandes investidores. Mas você que é pequeno e médio, vem para Camboriú, vem com qualidade, né? Não vem só por investimento, vem investir com qualidade, seja na área comercial, fazer tua empresa. E se for fazer renda, vamos capitalizar esse imóvel em Balneário que vale muito, você já teve a sua valorização, e vem ganhar mais. A gente está falando de uma valorização de mais de 50% nos próximos anos, né? Nos próximos 2 anos. Então, a gente tem aqui no podcast esse objetivo, né? De trazer se situar, né? Então, você que tem até R$500 mil, nos procure, que a gente está aqui para te atender, né? Verdade. Realmente, né? Camboriú, como o próprio Sandro, nosso querido Sandro ali comentou, a hora de investir é agora. A hora de você fazer a sua compra é o momento. É o momento porque você vai pegar agora ainda as oportunidades que tem, os valores ainda tu vai conseguir pegar ainda desse ano, porque a partir de janeiro a tendência da valorização vai ser muito maior. A média de valorização de Camboriú passa de 12% anual. A expectativa já para o ano que vem vai ser muito maior. Mínimo 25%. No mínimo 25%. Por qual motivo? Porque nós temos agora uma cidade que está em crescimento de forma sustentável. E nós estamos agora fazendo um balancete, um estudo, no sentido do quê? Das necessidades comerciais para Camboriú. Nós, hoje, com o nosso conhecimento técnico, nós estamos entendendo as necessidades comerciais. As empresas que estão faltando para que o nosso comércio local, apesar de ser sólido, ele ainda é pequeno comparado à população. Então, nós estamos fazendo estudo, estamos com bastante terrenos, ótimas oportunidades em via pública, em via principal, para que você possa vir e instalar a sua empresa. Então, você que quer vir para Camboriú, você que tem um comércio, entenda, nós temos o terreno, nós temos a localização que você precisa. Então, já estamos, acho que no finalzinho. Então, nós queremos agradecer todo mundo, agradecer ao Micael aí por ter tomado a frente aí dessa comunicação, agradecer ao Jorge por ter trago essa história. Nós sabemos que as pessoas que vão acompanhar, que estão acompanhando, vão conhecer a história de Camboriú diferente, de uma forma técnica e também da forma histórica, para que a pessoa entenda o que é Camboriú, o que ela se tornou e o que ela está se tornando. É isso aí, Jonathan. Então, a gente já está chegando mais ao fim de um podcast de Irmãos Imóveis. Para você que quiser acompanhar ou quiser entrar em contato com a gente, vocês podem acompanhar tanto nos arrobas, nos Instagrams, em qualquer meio de comunicação que a gente tiver. Vai ter alguma coisa no card, outra não.
Gostaria muito de agradecer a todos, a presença de vocês, e se disponibilizar a falar um pouco mais sobre a cidade de Camboriú e de como tem feito todos esses negócios, de como que anda a comercialização dos imóveis em Camboriú. Mandar um abraço e a gente vai ficando por aqui e a gente se vê logo mais nos próximos episódios. Traremos muitas mais novidades e é isso aí, gente. Um abraço, obrigado.